Fala pessoal, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai contar uma saga que colocou o Batman e o Coringa trabalhando juntos e formando a dupla mortal. Essa é uma história Black Label do Batman, escrita e ilustrada por Marc Silvestre. A HQ tem uma temática bem mais pesada e dark, com conceitos interessantes do Batman, sendo elogiada principalmente pelos seus desenhos. Então, sem perder mais tempo, bora pra saga! Parte 1, a dupla mortal. Começamos com uma pessoa conversando com ratos. É a Arlequina. Ela está presa nesse poço e um vilão misterioso duvida que o Coringa irá vir resgatá-la. Mas a Arlequina tem certeza de que ele vai. Cortamos para Gotham e o Batman é chamado pelo detetive Bullock, que descreve a cena de um crime incomum, até mesmo para padrões de Gotham. Um policial foi baleado e no local uma carta do Coringa encontrada, fio de cabelo verde e testemunhas que viram uma pessoa fugindo do local. Todas as evidências apontam que o Coringa foi o responsável pela morte dessa pessoa, mas o Batman não tem essa certeza. Algo não está encaixando e é justamente os tiros que o suspeito teria levado na cabeça. Na saída, o Batman intercepta outra chamada de emergência com a descrição do Coringa. Ao chegar no local, uma pessoa pula do topo de um prédio e cai diretamente no chão, e surpreendentemente não morre. Essa pessoa parece uma espécie de Coringa vampiro ou algo assim. O herói vê tudo e tem certeza que esse não é o verdadeiro palhaço do crime. Usando o Batmóvel, ele consegue mobilizar o suspeito com uma corda. Mas esse vilão se livra delas, como se não fossem nada. Uma luta se inicia e o Batman desfere golpes quase mortais. Só que nada afeta esse Coringa. E assim, o Batman é derrotado e o vilão tenta fugir. E o detalhe é que ele foge segurando uma cabeça de uma das vítimas que ele matou. Como uma última tentativa, o morcego usa mini-morcegos elétricos para imobilizá-lo. E dessa vez isso funciona. E é exatamente nesse momento que a polícia chega naquele local. O morcegão pede para todo mundo, inclusive a população curiosa, a se afastarem. Mas um dos policiais burros de Gotham se aproxima do falso Coringa, que recupera suas forças e imobiliza esse policial e consegue fugir dessa vez. Nem mesmo dezenas de tiros de policiais conseguem deter a criatura. A polícia atira de qualquer maneira, o que resulta num dos tiros atingindo um tubo de gás, e uma grande explosão acontece. O Batman foca em proteger as pessoas inocentes que estavam ao redor, mas depois no noticiário, a polícia joga toda a culpa no morcego pelo que aconteceu. E como o vilão Coringa falso conseguiu fugir, o Batman retorna para a Batcaverna. E lá, ele tenta encontrar as pistas do que é essa criatura. Ele tem certeza que não é o Coringa, só que a análise do computador aponta para o DNA do Coringa, o que não faz sentido algum. Mas é nesse momento que o bate-sinal é recebido na caverna. O Coringa deixou um presente para o Batman no meio de Gotham. Mesmo sabendo dos riscos, o morcegão vai verificar e abre o presente. E dentro da caixa estava um pedaço de cabelo do comissário Gordon. E é então que surge atrás do herói o Coringa. O verdadeiro Coringa nesse caso. E, obviamente, o Batman não é muito receptivo ao Coringa. Ele amarra o palhaço do crime e exige uma explicação. O Coringa explica que alguma coisa muito importante para ele foi tirada dele e agora ele quer de volta. Ao que tudo indica, ele está se referindo à Arlequina, que também está desaparecida. E por isso ele quer fazer uma parceria com o Batman, e os dois irem atrás desse vilão misterioso. É aqui que o Coringa fala que eles serão a dupla mortal. E não aquela coisa inútil de dupla dinâmica, em suas palavras. E essa situação envolvendo o comissário Gordon é uma forma de chantagem para o Batman trabalhar como vilão nesse caso. Ambos apertam as mãos e parece que realmente vão trabalhar juntos. Mas sem eles perceberem, diversos Coringas vampiros do mal estão os observando. O que confirma a teoria do Batman de que existem múltiplos Coringas falsos nessa história, provocando esses assassinatos. E bem, nesse momento a HQ corta para mostrar o que está acontecendo com o comissário Gordon. Ele de fato foi sequestrado e está junto com uma outra pessoa chamada Carl, que também foi sequestrada.
Essa pessoa não tem escolha se não obedecer às ordens dos capangas do vilão. E pouco a pouco vão tirando um pedaço do Gordon como prova de que ele ainda está vivo. E esses pedaços vão sendo então mandados para a delegacia de polícia de Gotham. E bem, de volta para o nosso herói, o Batman e o Coringa são atacados por aqueles falsos Coringas. Sem ter muita escolha, o herói liberta o Coringa das cordas e o palhaço do crime utiliza os seus truques para derrotar alguns de seus impostores. Só que durante o combate, o Coringa quase cai do topo de um prédio, mas ele é salvo pelo Batman, apesar dele não ter gostado muito dessa ideia. Ambos não têm escolha se não fugirem. O Batman acaba se ferindo gravemente, e com isso chama o Batmóvel, e pasmem, carregado pelo Coringa até o veículo. O morcego aciona o piloto automático e desmaia. E com isso cortamos para aquele vilão misterioso, conversando com a Arlequina, que mantém a esperança de que o Coringa vai resgatá-la. E assim voltamos para a Batcaverna. O Batman acorda algum tempo depois aos cuidados do Asa Noturna e do Alfred. O mordomo diz que ele teve muita dificuldade em remover um dente que estava cravado em sua pele. O Asa Noturna diz que isolaram esse dente e começaram a realizar algumas análises forenses. E com isso, o Bruce pergunta onde é que está o Coringa. Porque sim, o Coringa tá na Batcaverna, mas ele em nenhum momento saiu do Batmóvel, e nem mesmo viu o Asa Noturna e o Alfred ali. Ou seja, eu acho que dá pra dizer que o Coringa não ficou sabendo da identidade secreta do Batman. Eles prendem um Coringa numa espécie de cadeira com uma máscara bem diferente, para justamente o palhaço do crime não descobrir as identidades secretas deles ali. O Batman então termina de realizar as primeiras análises no tecido removido do seu corpo, e fica chocado com o resultado. A HQ vai revelar que esse tecido é uma mistura de tecido orgânico com sintético, e com várias infusões de fibras de carbono. É exatamente por isso que quando o Batman dava um soco no Coringa falso, ele mal sentia o golpe. Mas na teoria, fazer esse tipo de composto era impossível, ainda mais num ser vivo. E é por isso que o Batman decide fazer ainda mais análises nesse tecido. Como esse caso é um pouco mais complexo do que o Batman estava esperando, ele decide focar 100% do seu tempo nele, enquanto que deixa a persona Bruce Wayne de lado. E é assim que Selina Kyle e Dick Grayson o ajudam em alguns eventos beneficentes. E isso tudo para total reprovação do Alfred. À noite, o detetive Bullock revela que um outro policial foi morto e que mais uma parte do Gordon foi encontrada. E é aqui que o Coringa entrega para o Batman um celular misterioso que ele havia recebido. E esse celular está entregando pistas de onde o Coringa supostamente deveria ir. O Batman decide assumir o risco e seguir essas pistas das mensagens que estão vindo pelo celular, mesmo sabendo que provavelmente isso é uma armadilha. E assim, ele vai até uma usina elétrica abandonada das empresas Wayne. E ao chegar lá, uma pessoa misteriosa conversa com o Batman. Essa pessoa estava esperando o Coringa ali e não o Batman. Mas mesmo assim continua dando instruções como se fosse o Coringa para passar por um caminho cheio de Coringas impostores até chegar nesse local onde um homem e uma mulher estão. A voz diz que o Coringa teria que decidir quem iria morrer nesse caso, o marido ou a mulher. Mas como o Coringa não está ali, ambos irão morrer de qualquer jeito. E o Batman interrompe a voz dizendo que ele irá assumir o papel do Coringa nesse jogo. E essa voz misteriosa concorda. E ela dá 15 minutos para o Batman decidir quem que vai morrer. Enquanto isso, na Batcaverna, aquele tecido estranhamente continua a se regenerar e está prestes a quebrar o tubo de ensaio que estava. Na fábrica, o Batman analisa a papelada que o vilão misterioso deixou para ele escolher quem irá morrer. O herói sabe que isso é algum tipo de armadilha, e assim ele oferece a resposta mais chocante: ambos devem morrer. O morcego pensa que com essa resposta, o vilão irá libertar os dois adultos. E acontece que, de fato, essa era a resposta certa. Só que o vilão diz que só aceitaria se o Coringa desse essa resposta, e não o Batman. Como foi ele decide que vai matar os dois. O herói até tenta impedi-los, mas sem sucesso. Ambos morrem, e o vilão ainda joga na cara do Batman que eles só morreram por causa da arrogância do morcego. Parte 2. Mistério do casamento.
Ao retornar para a Batcaverna, aquele minúsculo pedaço de tecido foi devorado por um morcego que ficou contaminado desse jeito. E depois de fazer as análises, eles descobrem que foi justamente o contrário. Foi o tecido que comeu o morcego e se transformou nesse novo morcego vampiro. Por mais estranho que isso possa parecer, mas foi isso daí. Todo esse papo científico leva o Bruce para conversar com uma pessoa da indústria Syntech. E ele é Donald Sims. Esse é o mesmo cara com tapa-olho que tinha aparecido antes numa festa beneficente que o Bruce não tinha aparecido. Donald Sims está de luto por causa da morte de sua filha, e por isso está no cemitério. O Bruce Wayne encontra ele nesse mesmo cemitério, e na lata ele pergunta sobre o projeto que ele estava desenvolvendo do tecido sintético e orgânico. E o Donald diz que as suas prioridades mudaram desde a morte de sua filha. O tom da conversa é muito ríspido, e claramente Donald não quer responder as perguntas. Ele aponta para a lápide de sua filha, que morreu pelo Coringa, e diz que esse tipo de vilão, justamente com o Batman, é o grande câncer da cidade, e que ele vai acabar com esse câncer. Pouco suspeito. Mas enfim, o Bruce sai dali sem ter as respostas que ele queria, mas já suspeitando desse Donald Sims. Mais tarde, o Batman recebe mais uma mensagem no celular, informando que o Coringa precisa pegar um trem. E assim, sem ter muita opção, o Batman liberta o Coringa, que tem essa reação engraçada ao ver o herói. O morcego diz que o palhaço do crime vai obedecê-lo sem exceção o tempo todo, e o Coringa acha tudo isso muito engraçado. Os dois pegam o Batwing e vão até o trem para seguir as orientações do vilão misterioso. Aliás, falando no vilão misterioso, a HQ corta para um prédio luxuoso em Gotham, e vemos Donald Sims, que retira o seu tapa-olho e fica implícito que ele é o vilão da história, e que o Bruce entrou para a sua lista. Afinal, ele tá com esse olho meio zumbi-vampiro que é muito parecido com os dos Coringas impostores. Mas será que ele é o verdadeiro vilão da história? Calma que a gente já vai descobrir, porque agora vai ter um flashback do Donald Sims. Esse flashback acontece quando a sua filha Angela iria casar em Gotham. Tudo estava indo bem no casamento, quando do nada, o Coringa apareceu juntamente com seus capangas e a Arlequina. Ele mata uma pessoa e faz uma série de demandas engraçadas. O Coringa aponta para a arma do Donald, e quando percebe a presença do Batman, sobra para o próprio Donald, que leva um tiro em seu olho esquerdo, e é por isso que ele usa tapa-olho no presente. Durante esse conflito, um policial corrupto chamado Bennett desobedece às ordens do Gordon, e invade com uma equipe da SWAT inteira a igreja, o que acaba só aumentando a confusão, e os policiais, novamente incompetentes, tropeçam numa granada do Coringa, explodindo completamente o local. E nesse momento, o flashback da igreja é interrompido. Cortamos novamente para a Arlequina conversando com um vilão misterioso. Ele joga um saco de roupa para a Arlequina e manda ela se vestir adequadamente. E aqui também é revelado uma outra coisa importante desse vilão misterioso. Aqueles coringas impostores estavam levando as cabeças das pessoas que eles matavam para um lugar desconhecido. E aqui a gente descobre que o vilão está colecionando essas cabeças e colocando elas em pessoas com ternos. Ao que tudo indica, o vilão misterioso está reproduzindo um casamento. Voltamos para o Batman e o Coringa no trem. Ao chegarem lá, o vilão passa instruções do que eles têm que fazer. Está acontecendo um casamento nesse trem. E o Batman e o Coringa precisam nivelar o peso do trem sem as pessoas. E se eles não fizerem isso, o trem irá aumentar a velocidade e colidir com força total na estação no final da linha. E, obviamente, o vilão misterioso quer que o Batman mate as pessoas que estão no trem. Só que, claro, que o Batman não vai fazer isso e ele pensa num plano alternativo. A ideia inicial do morcegão é de jogar fora os móveis que estão no veículo, reduzindo assim o peso total do trem. Só que isso vai demorar muito tempo. E é aqui que ele segue uma sugestão do Coringa. O herói coloca todos os passageiros no vagão da frente e toca fogo na parte de trás do trem. Mas isso também não é o suficiente. Enquanto que o Batman está pensando em alternativas para diminuir o peso do trem, ele acaba se distraindo com os móveis e não percebe que o Coringa se aproveita da situação e joga algumas pessoas para fora do trem. E ao fazer isso, o Coringa consegue a meta do peso do trem. Mas é claro que o Batman não gosta nem um pouquinho disso.
O herói não perdoa o Coringa. Ele havia prometido para as pessoas no vagão que ninguém iria morrer. E agora sua promessa foi quebrada. Mas acontece que o método do Coringa agrada o vilão misterioso, que cumpre sua palavra e desvia o trem da estação, salvando as pessoas que estavam tanto no trem quanto na estação. E assim, voltamos para a Batcaverna. O Batman, depois de hackear os computadores da Syntec, tem todos os dados que precisava sobre o tecido orgânico sintético. Essa tecnologia era tão poderosa que poderia reviver células mortas. E com essa informação, o Batman tem uma dica. Ele vai até o túmulo da filha do Donald, a Angela. O morcego pede para o coveiro abrir o túmulo, e descobrimos que ninguém estava lá. Aparentemente, o Donald, dominado pelo luto, tirou sua filha do túmulo dela para ressuscitá-la utilizando sua tecnologia. Mas o Batman não tem como comprovar isso nesse momento. Na delegacia de Gotham, o Bullock recebe mais um pedaço do corpo da pessoa que todo mundo pensa ser a do Gordon. E dessa vez foi o olho. Mais tarde, o detetive Bullock vai até a casa do policial Bennett. Ele deixa alguns policiais ao seu cuidado, pois suspeita-se que ele será a próxima vítima do vilão. O Bennett diz que não precisa de proteção, o que é burrice mesmo, pois à noite, de fato, os Coringas impostores aparecem para matá-lo, e conseguem matá-lo mesmo. E é aqui que o grande quebra-cabeça da história começa a ser montado. Todo mundo que os Coringas impostores mataram até o momento foram de pessoas que estavam no casamento da Angela Sims. Quem sobreviveu àquela explosão está sendo perseguido e morto. E é aqui que a HQ vai fazer algo bem inesperado. O Batman vai até a igreja de Santo Gabriel, que foi onde que aconteceu o casamento da Angela. O local está totalmente destruído desde o incidente com o Coringa. E isso desencadeia a outra parte do flashback na igreja. Após aquela explosão da granada e da C4, o Batman pulou para salvar Angela e Donald Sims. Ele consegue, mas a explosão colapsa a igreja ao abrir um buraco e os três caírem. Na queda, o Batman não consegue segurar Angela, que morre na queda. Apenas Donald e o Batman sobreviveram. E com isso, terminamos esse flashback. E voltamos para os dias atuais. Ainda na igreja, o Batman percebe uma criatura estranha, caminhando nas sombras, e deixa um rastreador nela. E agora a gente retorna para o Coringa lá na Batcaverna. Ele segue amarrado e com aquela máscara, até que a Batgirl a remove, e pergunta de forma agressiva onde que está o Gordon. Uma luta acontece e percebemos que a Bárbara está muito abalada com toda a situação envolvendo seu pai. Contudo, o Batman a interrompe, e depois ela pede explicações para o Bruce, que diz que a situação é um pouco mais complicada do que aparenta. Ele diz que tem algo maior por trás, e que não pode ser simplesmente um plano de vingança do que o Coringa fez. E é exatamente por isso que ele precisa da ajuda do Coringa. E na Batcaverna, ele finalmente termina sua análise daquele composto de tecido sintético e orgânico. E ele chega à conclusão que essa tecnologia pode sim reviver pessoas, só que elas não ressuscitam e voltam como elas estavam. Tem um grande problema aí, e que é justamente da pessoa voltar com transtornos de múltiplas personalidades, e até mesmo de lembrar de todas as memórias que a pessoa teve na vida. E essa tecnologia faz com que a pessoa fique insana o tempo todo. A HQ então mostra o Gordon, que sim, ainda está vivo e com os dois olhos. Aquele Call que vimos antes está fazendo pequenos sacrifícios no seu corpo para ele proteger o Gordon. Mas, enquanto eles conversam, alguém bate na porta onde eles estão e a cena corta. E voltamos para o Batman e o Coringa novamente juntos. Dessa vez, o Coringa está usando uma espécie de traje especial que amplifica suas habilidades desenvolvido pelo próprio Batman. Eles seguem o sinal de rastrear e chegam até o covil dos Coringas impostores. Contudo, estranhamente, nenhum deles atacam os protagonistas. O Batman e o Coringa continuam caminhando e chegam num altar com os corpos de todo mundo que morreu, reproduzindo perfeitamente o casamento da Angela Sims. Até a Arlequina aparece ali e recebe o Coringa com um beijo. O Batman então se vira e encontra Donald Sims. Ele parece preocupado com alguma coisa e diz que todos precisam sair dali. E é nisso que surge na frente deles a filha de Donald, a Angela viva. E é ela quem está por trás de tudo. Ela era a vilã misteriosa, e não o Donald.
E é isso daí. Esse é o plot twist da HQ. A história toda faz a gente pensar que o Donald é o vilão, enquanto que na verdade é a Angela. Contudo, esse é apenas um pedaço da história. A Angela diz que está faltando uma pessoa, e que era justamente o comissário Gordon, que aparece ali logo em seguida a pedido dela. E assim, com todo mundo ali, o casamento pode começar. Parte 3, o final da saga. A Angela explica o efeito colateral de ter ressuscitado. Ela lembra de tudo, da agonia, o sofrimento, mas resistiu. Depois de absorver as memórias dos engenheiros que morreram no casamento, ela agora tinha o conhecimento científico para produzir centenas de seguidores. E é daí que surgiram os Coringas impostores, que a Angela chama de seus filhos. E enquanto ela está fazendo o discurso de vilã, o Coringa se aborrece com tudo isso e tenta confrontá-la, apenas para levar um soco na cara. E ao se levantar, o Coringa diz que tinha um acordo com a Angela. E o Batman fica surpreso com essa informação. E observa que a Angela está carregando uma chave. E é essa chave que o Coringa está atrás. Ele não estava atrás da Arlequina. Na real, ele nem se importa tanto com a Arlequina. Ele queria mesmo era a chave que está com a Angela. A vilã depois mete mais um discurso pro seu pai. E o Batman, claro, tenta convencê-la que fazer a vingança não vai levá-la a lugar algum. Só que isso é inútil, porque a vilã tá completamente maluca. A mera citação da palavra verdade faz ela pirar com outro discurso sobre natureza humana. Ela quer corrigir a humanidade juntamente com seus filhos. O Batman diz que isso irá acabar com o livre-arbítrio, mas a vilã retruca, dizendo que as pessoas não querem um livre-arbítrio, elas querem apenas felicidade. Então, ela se aproxima do Batman e sussurra em seus ouvidos. E o que ela sussurra pro Batman não é revelado nesse momento. E o Batman, entendendo toda a situação, ele sabe que não pode mais salvar a Angela. Ao se afastar do herói, ela novamente vai até o seu pai, que implora pelo seu perdão. Mas a Angela tá nem aí com ele e arranca sua cabeça, dizendo que isso sim era justiça. Nesse exato momento, o Batman se livra das cordas e começa a trabalhar em equipe com o Coringa. E eles salvam juntos o Gordon. É então que começa uma super pancadaria generalizada com todo mundo e os Coringas impostores. O Batman utiliza um gás que estava dentro da armadura do Coringa. E esse gás deixa os Coringas impostores imóveis. É nisso que a Angela pega o Batman pelo pescoço e diz que irá acabar com isso agora. O herói até tenta se livrar dela, mas a vilã tem regeneração total e recupera o seu braço que havia sido retirado do seu corpo. Só que enquanto ela estava distraída, o Gordon atira no pescoço dela. E esse tiro é super eficaz contra ela, porque o Gordon está utilizando uma arma desenvolvida pelo Batman também, e que tinha uma bala com o mesmo produto que o Coringa utilizou antes, e que tinha imobilizado os vilões ali. Então, assim, ó, tecnicamente o Batman não fez uma bala letal, e sim uma bala não letal que imobiliza esses vilões. O Batman pede pro comissário Gordon sair dali juntamente com o Coringa e a Arlequina. Eles obedecem, mas na saída, a Arlequina joga uma pedra na cabeça do Gordon. Enquanto isso, o Batman, que estava lutando com os Coringas impostores, retorna até o Coringa. E ele revela que pegou aquela chave que o Coringa estava atrás. Mostrando ela para o vilão, ele pede para ele vir buscá-la. E assim, isso inicia uma luta entre o Batman e o Coringa, terminando de uma vez com todas com a dupla mortal, voltando com eles a serem inimigos. E tudo isso está acontecendo enquanto que a Angela e os seus filhos observavam tudo. A luta entre eles é bem intensa, super bem desenhada e se estende por algumas páginas. O Coringa, claro que fica tagarelando sobre o comissário Gordon, até que o Batman manda ele calar a boca, nocauteando no chão. Fica parecendo que o Batman vai matar o Coringa, mas é nisso que ele é cercado pelos Coringas impostores. A Angela surge e questiona o código de não matar do Batman. Afinal, na opinião dela, os filhos dela estavam morrendo ali. Mas o Batman responde que os filhos dela realmente não estão vivos. Que é aquele negócio, né? Como não tá vivo, é o morto-vivo, a regra de matar do Batman não se aplica. Novamente, eles são cercados, mas a Arlequina aparece atirando geral e salva o Batman e o Coringa. O herói percebe que as coisas estão em risco e dá a sua cartada final, que é de inundar completamente a galeria subterrânea que eles estão,
já que agora é revelado que antes deles invadirem o local, eles tinham deixado explosivos em toda parte. O plano do Batman funciona, e rapidamente tudo começa a encher de água, mas a corrente de água é muito forte. E é nisso que surge a Angela por trás, dizendo que ele vai ficar com ela. O herói consegue se recuperar e novamente tenta puxar o Coringa para o seu lado. Mas o vilão diz que suas mãos estão ocupadas e revela que aquela chave agora está em sua posse. E assim, o Coringa se recusa a dar as mãos com o Batman e ele e a Arlequina somem no meio de tanta água. O Batman então tenta escapar e ele quase morre afogado, mas é salvo no último segundo pelo comissário Gordon. E juntos eles conseguem fugir dali. E assim o Batman salva Gotham de novo. Mas não é o fim da história, afinal tem que explicar esse negócio da chave ainda. O Coringa está vivo e na mesma noite vai até o banco de Gotham para roubar algo, que é justamente o conteúdo que estava dentro dessa caixa. Aparentemente, a chave que o Coringa estava obcecado abria esse cofre. E quando o Batman fica sabendo disso, ele pede para o Alfred acionar o protocolo Aegis. E é aqui que o herói revela o que a Angela falou no seu ouvido anteriormente. E é a pior coisa possível, de que o Coringa sabe quem que é o Batman. A história então revela o que é esse protocolo Aegis. Isso envolve uma ação para proteger todo mundo que sabe a identidade secreta do Batman, realizando uma gigantesca operação policial para proteger essas pessoas sem de fato revelar para a mídia que o Batman é o Bruce Wayne. E com algumas semanas dessa execução do protocolo, tudo parece estar sendo bem feito. Contudo, isso leva o Bruce a refletir sobre o Batman e a sua regra de não matar. E que mesmo assim, pessoas morrem ao seu redor. De certa forma, ele se sente culpado em matar aqueles filhos zumbis da Angela. No final, ele diz pro Alfred que precisa ser melhor. Precisa fazer mais pelas pessoas e por Gotham. O mordomo diz que nem sempre ter armas melhores vai ser suficiente para ganhar guerras. E isso deixa o Batman pensativo. É nesse momento que o Bat-sinal é aceso novamente. E o Batman vai até o local para encontrar novamente um presente do Coringa. E dessa vez é um celular que estava dentro da caixa. O Coringa liga para o Batman e começa a conversar com o morcego. É aqui que vem o plot twist. A verdade é que o Coringa não sabe a identidade secreta do Batman. Ou melhor, ele poderia saber, mas decidiu não saber. O trato que ele tinha com a Angela era dela revelar tudo, mas o Coringa não queria saber. E é por isso que durante a inundação que aconteceu antes ali, ele atirou na Angela para matá-la. E ninguém nunca mais ficar sabendo da identidade secreta do Batman. A Angela queria acabar com tudo do Coringa. Até mesmo o que ela entendia ser a maior amizade que o Coringa tem, que é justamente o Batman e a rivalidade que ele tem com ele. Só que o Coringa nunca que deixaria isso acontecer. E é por isso que ele fez de tudo para proteger a identidade secreta do Batman. Afinal, o maior fã do Batman vai ser sempre o Coringa. Ah, sim! O Coringa também revela que ele vai se casar com a Arlequina. E ele se despede do Batman, reafirmando que vai ser sempre o número 1. Depois, o Bruce Wayne reafirma seu compromisso em ajudar Gotham. É aqui que o Bruce reconhece que pode ajudar mais a cidade também como Bruce Wayne, e não só como Batman. E depois, uma criança chamada Thomas, que é o filho daquele casal que morreu lá atrás, entrega uma carta para o Bruce destinada ao Batman. É um desenho do Batman. E ao observar isso no topo de Gotham, o herói renova o seu voto como herói e Bruce Wayne, adotando o legado da família e de vigilante ao mesmo tempo. Contudo, longe dali, vemos que a Angela ainda está viva. A vilã revela que compartilhou as memórias de Bruce quando tocou nele, e ficou surpresa quando descobriu que o Bruce Wayne se sentia culpado sim pela morte dos seus filhos zumbis lá no subterrâneo. E isso acaba tocando a Angela, que se vê viva com isso. E ela promete que algum dia vai expor sim toda a verdade de Bruce Wayne, e que o seu sonho de Gotham criada pelos seus filhos vai acontecer, mas que por enquanto ela deixará Bruce livre, em respeito a esse luto. Terminando aqui a HQ. E então, galera, gostaram dessa história? Eu confesso que tem algumas coisas bem legais nessa história,
e outras coisas nem tanto. A parte da Angela reproduzir o casamento eu achei bem legal. E esse negócio do Coringa de tentar proteger a identidade do Batman, sendo um grande plot twist da história, eu também achei legal. É uma boa história com ótimas ilustrações. Mas aqui também é só minha opinião. Comentem aqui o que vocês acharam dessa saga. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. E esse foi o vídeo da HQ Batman e Coringa Dupla Mortal. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.